Graça e paz, prazer estar com vocês aqui mais uma manhã. Hoje nosso pastor não pôde estar presente, que ele está no retiro de casais, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao coração de toda a igreja, amém? Queria aproveitar também depois, se todos os irmãos pudessem orar por minha esposa. Próximo domingo nós teremos o nosso terceiro filho, está tudo encomendado, espero que dê tudo certo o parto. Terceiro, né? Quem sabe o quarto, futuramente. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos que crescer e multiplicar, né? Muitos estão se esquecendo desse mandamento. Brincadeiras à parte. Todo ser humano, em algum momento da vida, ele se gloriou por alguma coisa que fez. Seja na aquisição de um bem material, seja na compra de um carro, na sua primeira graduação, no seu mestrado, doutorado, seja com o seu sucesso financeiro, sucesso familiar. Isso é muito bom. Deus dá bênçãos para todos nós. Mas o ser humano, como diz Abraham Maslow, é um ser insaciável. Depois que nós conquistamos algo, naturalmente, a gente vai querer outra coisa, sim ou não? Mas a pergunta que fica é: do que o homem deve se gloriar? Do que o homem deve se gloriar? Na história nós vemos muitos efeitos sobre isso. Nós tivemos a história de Alexandre o Grande. Foi um grande guerreiro, conquistou parte do mundo, morreu aos 33 anos, envenenado. Seu reino foi dividido em 4 reinos. E a sua glória se foi. Nós temos outros exemplos. Mas ainda a pergunta latente que fica no nosso coração: se o homem é um ser insaciável, se ele luta por uma certa glória interna, do que ele deve se gloriar? Esta é a pergunta. Bom, para responder esta resposta tão emblemática, eu gostaria de propor à igreja: abram suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 6, de verso 14. Eu quero falar o tema desta manhã. O tema desta manhã é a glória da cruz. O homem deve se gloriar na cruz. Abram suas Bíblias, o livro de Gálatas, capítulo 6, de verso 14. Quem já achou? Eu vou ler aqui. A minha versão está em NAA, diz assim: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Você poderia repetir comigo assim: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Gálatas é uma das cartas mais polêmicas do apóstolo. Paulo havia evangelizado os Gálatas, que alegremente eles receberam a palavra do evangelho. Mas depois que o apóstolo Paulo se foi, vieram falsos mestres judaizantes, dizendo que o cristianismo era apenas um judaísmo melhorado, e que os cristãos gentios também deveriam guardar a lei se quisessem ser salvos. Os Gálatas estavam seguindo isso e se desviaram da verdade do evangelho da cruz. Muitos aqui estavam se gloriando de obras e de aparências, mas Paulo está ensinando aqui para nós
que todo cristão deve se gloriar na cruz. A nossa glória é na cruz do Calvário. Mas a pergunta latente que fica: por que devemos nos gloriar da cruz de Cristo? Em primeiro lugar, devemos nos gloriar na cruz de Cristo, sabe por quê? Porque a cruz de Cristo, meus irmãos, ela fura o nosso balão do orgulho, da nossa vaidade. Paulo está fazendo um contraste aqui. Estes judeus, falsos mestres, estavam se gloriando das suas obras, das suas aparências. Olha como sou bom, olha como sou um bom gerente religioso, olha como é que eu faço bem as coisas. Mas Paulo estava dizendo para ele: olha, para nós, eu me glorio na cruz de Cristo. Vamos imaginar uma cena. O piloto de Fórmula 1, ele ganha a corrida, ele sobe ao pódio, ele acena para o público, para a torcida, ele acena, ele sorri, a champanhe é jogada na sua cabeça, não é assim? E ele sai de lá feliz, com a sua glória, com aquilo que ele mereceu. Mas a glória que o apóstolo Paulo fala é que quando você ganhar alguma coisa, você conquistar algo, você chegar no lugar devido, você sai do primeiro do pódio e você vai destacar uma pessoa. É Cristo. A glória que Paulo está falando é renunciar tudo o que você tem em favor de Cristo. É andar com a certidão de óbito dentro do bolso. Por que, pastor, andar com a certidão de óbito dentro do bolso? É porque morremos para este mundo e somos uma nova criatura com Cristo Jesus. Eu sei que esse tipo de palavra não enche talvez os olhos de muitas pessoas, porque a mensagem que muitas vezes nós escutamos na internet por aí: você é maravilhoso, você é lindo, você é o cara, você pode, você merece tudo. Meus irmãos, com todo respeito, a cruz de Cristo, ela mostra para nós um espelho, que a gente não quer ver esse espelho. E sabe qual é o espelho que ela mostra para a gente? A cruz de Cristo, ela mostra para a gente o espelho da verdade. E quando a gente olha para esse espelho, nós reparamos que não somos merecedores de nada. Mereceríamos o inferno, mas pela graça, pelo poder de Cristo Jesus, hoje somos justificados, santificados e seremos glorificados. Então esse espelho da verdade que a cruz nos mostra, nesse espelho mostra as nossas máscaras. Talvez a máscara da justiça própria, a máscara da falsa piedade, a máscara de que você é uma pessoa compassiva. E às vezes a gente não consegue tirar essa máscara, sabe por quê? Porque estamos sob o efeito do pecado. E você sabia que o pecado ele é anestésico? Sim. Cadê os médicos aqui? Quando você coloca anestesia, você não sente a dor. Você não sente nada. Então, quando você está sob o efeito do pecado, você está sob uma anestesia do pecado. Mas a cruz de Cristo, quando olhamos para a cruz, nós nos orgulhamos da cruz de Cristo, as nossas máscaras se vão. Então a cruz fura o balão da nossa vaidade e do nosso orgulho e das mazelas do nosso coração. Agora uma outra coisa. Você sabia também que a cruz de Cristo, ela enraivece o mundo? Porque ela diz para o mundo coisas que ninguém quer escutar. Esse é o poder da cruz. Ela diz para o mundo a verdade que nós precisamos saber. Quando lemos a Bíblia ela reflete em nós a pessoa que nós somos e como nós precisamos melhorar. Isso a cruz faz conosco. Então é por isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando
que nós devemos de fato nos gloriar na cruz de Cristo, porque quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nos tornamos seres humanos capacitados, transformados, equipados, encorajados para a boa obra de Cristo. Um filósofo francês chamado Louis Lavelle, ele escreveu um livro que eu acabei de ler, chamado O Erro de Narciso. A famosa mitologia de Narciso. Quem já ouviu falar sobre Narciso? Vai ser narcisista, né? Narciso era um homem que se amava. Ele olhava para o rio refletia sua imagem, e ele se contemplava. As moças queriam namorar Narciso, mas Narciso não queria namorar nenhuma moça, porque ele amava tanto a si mesmo. Ele queria casar consigo mesmo. Mas Narciso morre à beira de um rio, de fome e de sede. Ele se amava tanto que ele morreu com o seu próprio auto-amor. O que nós aprendemos com isso? Talvez você esteja como Narciso. Talvez você se ama tanto, você acha que você é o cara, você consegue fazer tudo sozinho. Eu consigo fazer tudo sozinho, eu faço da minha forma, do meu jeito, e você não consegue compreender que existe uma graça de Deus sobre você. Eu sei que você estuda, você trabalha, você conquista, mas se não é pela graça de Deus, você não conseguiria fazer nada. Você pode ser o melhor profissional do mundo, que bom, eu louvo a Deus por isso, ótimo, muitos missionários vão receber a oferta que você tem, mas você só está de pé pela graça, é pela cruz, porque se não fosse a cruz, nós estaríamos mortos, estaríamos no inferno. Meus irmãos, é pela cruz de Cristo que hoje nós estamos de pé, mas tem gente que não consegue reconhecer isso. Certa vez, eu atendi um grande advogado, um homem muito bem sucedido aqui na igreja. Ele falou assim: pastor, eu era um homem tão orgulhoso, tão soberbo, eu não consegui compreender a minha soberba. Pastor, infelizmente, eu perdi o maior bem da minha vida, que foi minha filha. Eu não consegui dar para ela tudo o que eu precisava. Pastor, eu daria todo o dinheiro do meu mundo para ter minha filha de volta. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos com isso, se você está de pé, lembre-se de Cristo. Porque se você tem um pão de cada dia na sua casa, é pela graça de Deus. Se você acordou, você está de pé pela graça de Deus. Isso é obra da cruz de Cristo, por aquilo que Cristo fez no Calvário, nos deu vida em abundância. Então todos os dias, precisamos olhar para a cruz e nos gloriar da obra redentora que o nosso Jesus fez. Tem gente que diz assim: olha, eu fiz esse ministério, eu levantei esse ministério. Olha, a igreja só vai para frente porque eu dou um dízimo muito alto. Olha, esses ministérios só vão acontecer porque eu sou o cara. Já viu aquela pessoa que ganha um cargo, ela fica mais assim? Sim ou não, gente? Ela estufa um pouquinho mais o peito e diz assim: eu sou o cara. Não, irmãos, nós não somos. Eu sei que a teologia coach, ela está falando para todo mundo que você merece tudo, que você é tudo, você é o cara, você é bênção, você é maravilhoso. Meus irmãos, quando eu olho para a cruz, eu vejo que eu sou miserável. Por isso que a Bíblia diz, a escada da bem-aventurança, a primeira bem-aventurança é o quê? Bem-aventurados pobres porque deles é o reino dos céus. Imagina o seguinte: o reino de Deus está aqui. Eu só consigo passear, andar no reino, participar do reino, se eu entender que eu sou miserável. Somos mendigos à procura de um pedaço de pão.
Porque o único pão que nos sustenta, nos alimenta, nos transforma é Cristo, é o pão da vida. É Jesus. Jesus é o pão da vida, é o pão que nos alimenta e nos sacia. Ele é a fonte, Ele é a escada para o céu, Ele é a verdade e a vida, é Jesus. Então, quando nós olhamos para a cruz, nós somos transformados, irmãos. Agora, deixa eu te explicar outra coisa importante. A questão aqui, os maiores problemas da vida não são problemas de dor ou sofrimento. Você sabia? As maiores dores da vida têm a ver com adoração. O que você adora é o que você é. Quando o ser humano, ele é um adorador por essência, e no íntimo, ele tem vontade de adorar alguma coisa. Alguma coisa você tem vontade de adorar. Quando nós conhecemos Cristo, nós adoramos a Cristo por aquilo que Ele é. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Eu estou dizendo isso para você porque o que você adora, às vezes, pode engolir você e matar você. Porque onde está o seu tesouro, é aí que está o seu coração. Então, todos os dias, precisamos pedir a Deus: Senhor, avalie as motivações do meu coração, para que eu seja semelhante e parecido com Ele. Porque o que importa na nossa vida é sermos parecidos com Jesus, que faz parte da obra redentora de Jesus. Amém? Meus irmãos, o orgulho é o mesmo pecado que precedeu a queda de Satanás. É o mesmo pecado que fez com que Saul perdesse tudo de Nabucodonosor. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? Todos os dias precisamos tratar as mazelas e os anseios do nosso coração. E quando a gente faz isso, a gente tem um desejo interno de ser como Ele, de parecer como Ele, de servir como Ele. A gente precisa ser parecido com Jesus. Mas em segundo lugar, por que devemos nos gloriar da cruz de Cristo? Por que devemos nos gloriar da cruz de Cristo? Em segundo lugar, porque na cruz encontramos uma nova vida. Na cruz encontramos a redenção. Vamos entender melhor? No Antigo Testamento, quando Deus fez aliança com o homem, qual era a evidência dessa aliança? A circuncisão. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, existiam alguns mestres que se orgulhavam desta circuncisão. Paulo está corrigindo as suas cartas agora, alegando que para ser uma nova criatura, você precisava nascer de novo. Então, Paulo está instruindo a igreja que nós precisamos nascer de novo. A circuncisão, irmãos, era um disfarce aos olhos dos homens, mas a regeneração é a verdade aos olhos de Deus. Paulo está mostrando que nós precisamos nos gloriar na pessoa de Jesus. Jesus é a porta para o céu. Jesus é o caminho para a eternidade. Nele está toda a vida. O ser humano sem Jesus está mergulhado no mundo em trevas. Só há vida em Jesus. Mesmo que o homem junte todos os tesouros da terra e se erga diante das maiores vitórias da vida, o ser humano só pode se gloriar na cruz. Só há redenção se passarmos pela cruz. E eu gosto daquela frase, daquele filme do apóstolo Paulo. Aquele cenário foi muito interessante, onde o apóstolo Paulo está ali conversando com o romano, e ele diz assim: o homem
ele vive apenas por um punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem a Jesus vivem para uma imensidão infindável de um mar. Só encontramos regeneração em Cristo. A cruz que o apóstolo Paulo se gloria, ela regenera todo homem. Mas a pergunta que fica também aqui agora é por que muitas vezes o homem regenerado, ele ainda vive sobre as mazelas do pecado antes dele conhecer Jesus? Por que aquele homem às vezes ainda cultiva alguns pecados internos? Por quê? A resposta para isso é sobre aquilo que nós alimentamos. Do que você tem se alimentado? Você acorda, você faz muitas coisas, nós trabalhamos, ou vai para o trabalho, pega o ônibus, ou pega o seu carro, e você já acorda naquele automático, ou você não para, você não tem um tempo a sós com Deus, você não tem um tempo a sós com a sua família, e você não equilibra os fundamentos da sua família, os fundamentos da vida, os alicerces da vida. O que pode fazer um homem sem seus alicerces não estão construídos? Então, se você não se alimenta da verdade, e hoje é o dia da Bíblia, gente, vamos aplaudir a Deus pela Bíblia. Se a gente não se alimenta dessa verdade, nós vamos nos alimentar de muita porcaria. Gente, eu pego às vezes o Instagram só para olhar uma coisa. Quando eu entro naquela lupinha, sabe aquela bolinha que fala? Gente, é um stories, vem atrás do outro assim. Daqui a pouco, se eu não tomar cuidado, eu passei 20 minutos ali. Eu só ia responder um direct. Sim ou não? Não é? Acontece com você? Mas daqui a pouco você está vendo um, aí vai vendo o outro, aí você clica um, clica outro, daqui a pouco você está querendo ver 10 vídeos e você não se alimentou de nada, você não fez nada, você não organizou seu tempo, você não teve uma gestão do seu tempo, e aí você se alimenta só de porcaria. Então você é aquilo que você se alimenta. Você se alimenta de coisa boa porque você gosta de coisa boa, mas a verdade que te transforma está aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 5, de verso 17, diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Uma criatura que se transforma e agora é um ser regenerado, pensa nas coisas do céu. A mente regenerada, ela é justificada, ela é santificada e ela será glorificada. Então, precisamos pedir a Deus todos os dias essa mente de Cristo. E eu queria pedir uma atenção sua agora do que eu vou te falar. Se nesse segundo ensinamento que o Paulo está dando aos Gálatas sobre o ser uma nova criatura, deixa eu te falar uma coisa importante. Não desista da sua família. Se o seu filho não se converteu, um parente que você tanto ama ainda não conhece a Cristo, não desista. Continue dobrando os seus joelhos. Deus quer falar com você nessa manhã. Porque eu e você, com todo respeito, nós não temos poder algum para converter uma só alma. Nós falamos ao intelecto, mas quem fala ao coração é o Espírito Santo. A igreja não tem poder para converter uma só alma, se não for a obra do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele tem intelecto, ele tem emoções, é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo é Deus. Eu quero te fazer um apelo: lute pela sua família. Feche parênteses. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós que a coisa mais importante da vida é ser uma nova criatura. É por isso que o apóstolo Paulo fez, em Filipenses capítulo 3, de verso 8, uma das afirmações mais importantes de toda a história.
Ele estava dizendo o seguinte: na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo. Com outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo assim para a gente: olha, o seu dinheiro, o seu diploma, o seu troféu, todas as bênçãos que você já conquistou, nada se compara a Cristo. Por isso que ele diz: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Nós precisamos, irmãos, eu faço um apelo, conhecer a Cristo. E quem está falando isso é o homem que foi ao terceiro céu e voltou. Ele foi lá, tomou um Nespresso, uma rosquinha donuts, eu sou apaixonado por isso. Ele foi lá em cima, sentou na sala do trono, no tapete maravilhoso, sentou lá e voltou. Este mesmo homem diz para nós: a coisa mais importante da vida é um homem conhecer Jesus, ele amar Jesus. Você ama Cristo? De verdade, você ama Cristo? Eu amo a Cristo. Cristo me redimiu, Cristo me salvou, me libertou. É Cristo que vai libertar a sua família, é Cristo que vai transformar a sua casa. Um homem só pode se gloriar na obra redentora de Cristo, porque a cruz de Cristo nos traz redenção, nos traz vida, e vida e abundância. Meus irmãos, em terceiro e último lugar, por que devemos nos gloriar na cruz de Cristo? O irmão do teclado pode vir. Por que devemos nos gloriar na cruz de Cristo? E esta parte merece atenção especial. Porque na cruz de Cristo, as nossas dores viram propósito. Você pode repetir comigo? Porque na cruz de Cristo, as nossas dores viram propósito. Eu pedi para você repetir, porque isso é pedagógico. No verso 17, esse texto é lindo demais, gente. Ele está dizendo assim: quanto ao mais, ninguém me moleste. Olha, pastor Luizinho. Ele está dizendo: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque trago em meu corpo as marcas de Cristo. Eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Meus irmãos, só esse versículo eu fecharia aqui, porque esse versículo já fala por si só. Mas a pergunta que fica é: que marcas são essas que o apóstolo Paulo está falando? Sabe quais são? As marcas da perseguição. Quem falou isso foi um homem que devotou tudo a Deus: seu dinheiro, seu tempo, a clareza da sua mente. Só faltava agora o apóstolo Paulo sacrificar a sua própria vida. Mas ele vai fazer isso em 2 Timóteo capítulo 4, de verso 6. Este é um homem que diz que foi ele recebeu 195 chibatadas, que foi fustigado pelos romanos muitas vezes, ficou preso em Roma, Cesareia. É um homem que sofreu todas as ações da vida. Ele está dizendo para os Gálatas: olha, eu me glorio na cruz de Cristo, e eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Sabe, muitas vezes a gente começa a criticar, por que a gente passa por algumas lágrimas, por que a gente chora tanto, por que acontece tantas coisas com você. Eu escutei uma frase que mexeu muito comigo fazem 2 anos. Esta frase diz assim: as dores do seu passado revelam a paixão pelo seu futuro. Se você pudesse ter o seu mapa aqui agora e você pensasse assim: quais foram as dores do seu passado? Seria um propósito de Deus Ele pegar as suas dores e trabalhar
com algo que vai te transformar em cima delas. Eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo está dizendo que ele foi pedrejado, ele sofreu pelo Evangelho, ele estava dizendo, ó, as marcas que eu carrego são as minhas credenciais, isso basta. As marcas que você carrega são as suas credenciais, é as marcas que vamos levar quando subiremos aos céus, mas só no céu elas serão retiradas. Como pano de fundo, alguns mestres nesse tempo aqui, na igreja dos Gálatas, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam pedindo para todos os gentios cristãos que tinham se convertido a se circuncidar. Sabe por quê? Porque eles estavam com medo de receber a perseguição dos judeus. E o que eles faziam? Eles estavam adulterando a mensagem para não passar por sofrimento. É isso. Então estamos nos momentos finais da carta aos Gálatas. Paulo está dizendo para nós aqui, ei, se a perseguição vir, se você for perseguido, se você for caluniado, rejeitado, criticado, receber o duro golpe da traição, o boicote, ei, são as marcas que você carrega, as marcas de Cristo. Ei, nós somos odiados pelo mundo, irmãos. O mundo nos odeia, porque a luz que carregamos é insuportável para os olhos doentes. A luz que você tem é a de Cristo. É a luz que você carrega, pertence a um Deus encarnado, que se fez justo, que é justo e te justificou. Então, isso dói para o mundo. Mas eu não estou pedindo para você aqui, por favor, dizer que você só vai ser um cristão verdadeiro se você receber 195 chibatadas. Não é isso. Sabe o que é carregar as marcas de Cristo? Posso dizer para você no dia a dia, para o cotidiano? É ser fiel a Cristo quando falam contra o seu Deus. É ser fiel em tempos de prova, quando o choro vier, quando a tempestade chegar, quando a dor chegar, quando o luto chegar, é de você dizer, eu pertenço a Cristo e nada vai me parar. É manter a sua integridade quando alguém faz uma proposta que não tem a ver com os princípios de Deus. Paulo, gente, não era um masoquista, ele sabia quem ele estava servindo. A Bíblia diz, preste atenção, por favor, os piedosos serão perseguidos. No mundo tereis aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo. Quem está conosco é o nosso Deus, a presença de Deus conosco. A presença de Deus conosco. Jesus está conosco. Isso me lembra um provérbio chinês, quando diz assim, quem quer colher rosas, precisa passar pelos espinhos da vida. Você quer poder? Aprenda a passar pelas pressões. Você quer a revelação do céu? Aprenda a ser perseguido na terra. Você quer contemplar a majestade de Deus? O mundo vai querer parar você, para tirar você do seu quarto. Antigamente, os escravos, eles eram marcados pelos seus donos de uma forma cruel, com ferrões de brasa, com uma forma de comprovar a propriedade naqueles escravos. Você já deve ter assistido algum filme assim, sim ou não? Ninguém podia pagar as marcas desses escravos, nem a dor que essas marcas causavam emocionalmente. Então, sempre que eles olhavam para as cicatrizes, eles tinham que lembrar da sua escravidão. Mas preste atenção, as marcas que eu e você carregamos, são as marcas de um Deus de amor, que se entregou por nós. As marcas da perseguição, da crítica, da rejeição, da dor, das mazelas da vida, são as marcas que eu e você carregamos, porque nós amamos um Deus de amor, nos entregamos por um Deus que transforma a nossa vida, a nossa casa. Mas a pergunta que não quer calar, e você? Você carrega as marcas de Cristo?
ou as marcas da murmuração, ou as marcas da crítica, ou as marcas da inveja. Eu e você, preste atenção, nós temos muitas marcas, meus irmãos. Nós temos marcas emocionais, espirituais, físicas. Mas a questão aqui é que as marcas, elas viram o seu propósito. Você não foi marcado por aquilo que o mundo fez ou diz, mas por aquilo que Cristo fez em sua vida. Os seus traumas, complexos, decepções, palavras duras e tantos outros problemas marcaram a vida de uma pessoa. Por isso que Jesus está dizendo para você: não tereis aflições nesse mundo. E eu concluo dizendo uma coisa para você: nós não devemos nos desanimar se o nosso cristianismo não é popular e se poucos concordam com a gente. Não! Lembra? Estreita é a porta e largo é o caminho da perdição. Estreita é a porta e poucos vão entrar por lá. Nós não podemos nos esquecer daquele terrível sermão que Jesus prega em Mateus capítulo 7. Ele é terrível porque ele diz assim: muitos dirão, Senhor, Senhor, deixe-me entrar. E ele diz: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Mas nós pregamos, nós criamos conferências, nós servimos na igreja, nós expulsamos demônios, nós fizemos tantas coisas lindas para o Senhor. Olha quantas pessoas eu restaurei, olha o tamanho do meu ministério, olha como é que eu sou bom, olha como é que eu faço tudo com as minhas mãos. Jesus diz: eu não conheço você. Mas aquele que diz: Senhor, Senhor, eu não tenho nada para te dar, miserável homem que sou. Deus recebe essa pessoa porque ela tem um coração regenerado. Então a pergunta que a gente tem que ter hoje para a gente aqui como igreja: será que a gente está olhando para a cruz todos os dias? Será que nós todos os dias estamos olhando para a cruz de Cristo e olhamos e nos gloriamos na cruz de Cristo? Ou nos gloriamos pelas mazelas da vida, pelo carro que a gente tem, pela casa que a gente tem? Isso é muito bom, não há problema você ter isso. Mas será que nós estamos olhando para a cruz como palco, como sendo a nossa vida? Deus está chamando você hoje para tomar uma nova atitude, de você olhar para a cruz como você deveria. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Faça uma oração comigo. Santo Deus, entra no meu coração, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família. Eu quero olhar para a cruz e eu quero ter o Senhor como meu único suficiente Salvador. Transforma o meu ser, Pai. Muda a minha vida, a minha história. Eu quero ser uma nova criatura. Eu oro na autoridade do Teu Filho amado Jesus. Amém. Fique de cabeça baixa, de olhos fechados. Se você fez essa oração pela primeira vez comigo, levante sua mão, por favor. Alguém? Deus abençoe. Há mais alguém? Fez essa oração pela primeira vez? Deus abençoe lá atrás. Mais alguém aqui desse lado? Mais alguém fez essa oração pela primeira vez? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe você aqui. Deus abençoe você. Mais alguém que fez essa oração pela primeira vez? Deus abençoe aqui no meio. Há mais alguém que fez essa oração comigo pela primeira vez? Levante sua mão. Há mais alguém? Deus abençoe minha irmã. Glórias a Jesus. Há mais alguém hoje que fez essa oração? Me ajude aqui, gente. Há mais alguém? Há mais alguém hoje que levantou sua mão para Jesus, que fez essa oração comigo pela primeira vez? Amém. Deus abençoe. Glórias a Jesus. Pode abrir seus olhos. Eu vou te pedir um favor. Você que levantou sua mão, eu queria pedir que você venha aqui na frente. Eu queria orar com você. Posso pedir para você? Você que já é membro da igreja, traga essa pessoa aqui para cá, aqui na frente. Seja um Barnabé na vida desse irmão. Não tenha vergonha, por favor. A gente quer orar pela sua vida, orar por você, a gente quer conhecer você. Eu vou pedir para você, por favor, venha aqui para cá,
que a gente quer fazer uma oração pela sua vida, amém? Enquanto isso, nós vamos cantar uma pequena canção, nós vamos orar por você, irmãos. Mais pessoas levantaram as mãos, eu vou pedir para que você venha aqui, não tenha vergonha, traga essa pessoa para cá, porque hoje é um dia de transformação, hoje é um dia que a palavra foi pregada no seu coração, e ela vai mudar você. Foi pela cruz, manchada de sangue, que eu encontrei o verdadeiro amor. O meu Jesus levou meus pecados, livre sou. Oh, aleluia. Foi pela cruz, manchada de sangue, que eu encontrei o verdadeiro amor. O meu Jesus levou meus pecados, livre sou. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Estenda suas mãos para os nossos irmãos aqui. Santo Deus, abençoe todos que estão aqui na frente. Pai, nós oramos para que eles se tornem discípulos do Senhor Jesus, discípulos autênticos, firmes, fiéis, robustos pela Tua palavra, que eles possam impactar o mundo através do Evangelho. Senhor, nós oramos por todos aqui presentes, abençoe a vida de cada um. Nós oramos na autoridade do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu vou pedir para vocês aqui com muito carinho e amor. Nós temos um cafezinho para vocês aqui agora, uns biscoitinhos, e nós queremos pegar o contato de vocês, queríamos conhecer mais vocês. Amém? Então, vocês podem seguir a nossa equipe de integração aqui, por favor. Eles vão levar vocês aqui para uma sala muito especial, um lugar muito bacana. Amém? Glórias a Jesus. Que bênção. Hoje é dia de ceia. Quem está feliz? Meus irmãos, é o dia de aliança com o Senhor. Nós lembramos do sacrifício vicário que Cristo fez na cruz. Eu vou pedir para a nossa amada pastora Valéria. Paulo, vem para cá também. A Rede Verde hoje, gente, vai servir a ceia. Gente, a Rede Verde já chegou em 300 células, acredita? Vamos aplaudir a Deus para esta rede. Olha, eles não param de crescer, glória a Deus, de verdade. Vou pedir para a equipe toda já estar aqui, apóstolos, por favor. Nós vamos, enquanto isso eu vou explicar a ceia do Senhor para a gente, enquanto a nossa equipe já vai estar aqui, apóstolos, para servir a ceia. Para você, pode ficar de pé, por favor. Nós vamos servir os elementos para vocês. Enquanto isso você está de pé, eu queria que você prestasse atenção no que eu vou te falar, porque isso é importante. O que é a ceia do Senhor Jesus? O que representa a ceia? A ceia, meus irmãos, preste atenção, ela nos aponta para o passado, por aquilo que Cristo fez. Ela aponta para o presente, a nossa doce comunhão. E ela nos lembra do futuro, a volta de Cristo. Quem pode tomar a ceia do Senhor? Aqueles que são salvos em Cristo Jesus, estão em plena comunhão com a igreja de Cristo. A Bíblia também diz uma coisa: faça um autoexame. Não tome a ceia de maneira inadequada. Não faça isso. É o momento da gente fazer um autoexame. Examine o homem a si mesmo. É o momento da gente fazer isso, porque hoje nós estamos relembrando o sacrifício que Cristo fez, a nossa comunhão com Ele, e estamos lembrando da volta de Cristo Jesus. Amém? Pode servir, por favor. Enquanto isso você vai sendo servido, nós vamos estar cantando uma canção.
levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Ele é o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, Ele é a árvore da vida, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe adoração. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou, pela minha salvação, e jamais terá de usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação, e jamais terá de usá-la outra Glórias a Jesus. Amém, irmãos. Meus irmãos, foi tudo por amor. Tudo por amor. Reflita comigo. Você teria coragem de dar o seu filho para o mundo? Não. Isso nem passa pela sua cabeça. Porque nós não temos esse amor suficiente. Mas Deus entrega o seu filho ao mundo para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Bateram o nosso Jesus, cuspiram do nosso Jesus naquele madeiro, mas foi naquele lugar
que nos trouxe regeneração, salvação e vida. Precisamos exaltar aquilo que Cristo fez todos os dias. Bom, como está no livro de 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Comamos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Bebamos. Dê palavras de amor ao seu Deus agora. Diga palavras de amor a Ele. Diga palavras de amor ao seu Jesus. Diga que você o ama. Diga que você o ama, diga que você o adora. Obrigado, Jesus. Gostaria de pedir para a pastora Valéria encerrar esse momento tão especial e sublime, e dando também a bênção apostólica. Santo Deus, como nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que a tua igreja tem nesta manhã de fazermos, de ceiarmos contigo. Ah, Jesus, como é bom a tua presença no nosso meio, como é bom saber que a tua igreja clama, tem e se enche do teu Espírito. Que bom, Pai, repartirmos o pão e tomarmos do fruto da videira na tua companhia. Senhor, leva a tua igreja em paz. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua casa e tudo aquilo que você entende que é seu, e que seja assim hoje e para todos sempre. E o corpo de Cristo, que é a sua igreja, diga amém. Que seja assim. Vai em paz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3 bênçãos que não